Então, nesse primeiro exemplo, o que a gente tem? Um título que hoje ele custa R$ 600, o preço unitário dele, a uma taxa de 10% ao ano, e em determinado período, em 2000 e alguma coisa, ele vai estar valendo R$ 1.000. Como eu falei, no vencimento do título, ele estará valendo R$ 1.000. Então, o que acontece? Você compra hoje, se você mantiver essa taxa de 10% nesse determinado período, no final, no vencimento, ele estará valendo R$ 1.000. Então, vamos supor que você foi lá hoje e comprou esse título a R$ 600. Em determinado período, depois de ter comprado esse título, vamos supor que ocorra uma mudança na taxa de juros do país. Então, vamos supor que você comprou a 10% a taxa, e aí a taxa de juros do país caiu. Se ela caiu, ela foi, por exemplo, aqui para 8%. Se a taxa foi para 8%, significa que o preço tem que aumentar, certo? Por quê? Porque ele tem que chegar a R$ 1.000 no final. Então, se a taxa diminuiu, o preço tem que subir. Concorda? Porque, por exemplo, se ele continua nessa linha aqui vermelha, nessa linha que foi contratada por você no início, que é a de 10%, nesse determinado período da mudança de juros, ele estaria valendo R$ 650. Se a taxa de juros foi para 8%, se você fizer essa conta, essa multiplicação, ele não chegaria a R$ 1.000, entendeu? Ele chegaria a um valor menor. E como eu falei anteriormente, tem que chegar a R$ 1.000 no vencimento. Se ele tem que chegar a R$ 1.000 no vencimento, o preço dele vai ter que subir. Beleza? Então, no nosso exemplo, ele teria ido para R$ 700. Isso é totalmente fictício, tá? Não está acontecendo isso no momento atual, mas os princípios são os mesmos, tá? Então, no nosso segundo exemplo, em determinado período, aqui o resto é igual o exemplo anterior, você compra ali um título a R$ 600, uma taxa de 10%, final tem que ser 1.000. Então, ocorre uma mudança na taxa de juros em determinado período mais para frente. E aí vamos supor que a taxa aumentou dessa vez. Em vez de ir para 8%, ela foi para 12%. Isso significa que o preço teórico que você teria contratado, ele caiu. Então, se no momento em que a taxa de juros aumenta, você decide vender o seu título, teoricamente você estaria perdendo dinheiro em relação ao que foi contratado. Então, no nosso exemplo, você teoricamente teria R$ 650 se tivesse continuado com o título, porém se você vendeu a um preço inferior, você vendeu por R$ 625 nesse exemplo. Então, basicamente, guarde isso. Sempre que você tiver uma determinada taxa contratada e ela subir, ou seja, a taxa subir, o preço do seu ativo vai diminuir. Se a taxa diminui, o preço do seu ativo vai subir. E é aí que você ganha com a marcação a mercado. No caso, se você tem uma mudança na taxa de juros que faz com que o preço do seu ativo caia, você simplesmente não vai vender antes. Você vai segurar ele até o final, para manter essa taxa aqui que você contratou anteriormente. Aqui nessa foto a gente consegue ver claramente de que forma funciona essa variação da taxa e do preço do ativo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o tesouro prefixado, o histórico, né, do tesouro prefixado de 2022, entre o período de fevereiro de 2019 a outubro de 2019. Em fevereiro de 2019, a taxa estava oscilando entre 7,5%
e 8%. Então, cada bolinha dessa significa uma determinada variação, um determinado dia. Então, ele ficou nessa faixa entre fevereiro de 2019 até aqui no final de maio. Chegou no final de maio aqui, aconteceram determinadas coisas que fizeram com que os juros futuros baixassem. Então, a expectativa de juros futuros baixou. Se a expectativa de juros futuros baixou, isso aqui afeta totalmente o nosso título, no caso de utilizar da marcação a mercado para fazer essa operação. Então, se a gente for comparar com o preço do ativo nesse mesmo período, a gente pode olhar aqui. Em fevereiro de 2019, o preço do ativo estava entre 800 e 820. Chegou aqui no final de maio, olha aqui como ele aumentou e muito o preço negociado desse ativo. Tudo isso de acordo com essa queda da taxa de juros. Então, o que normalmente a gente percebe? Lembra na aula de juros que eu falei que o Copom faz reunião de 45 em 45 dias para definir a taxa de juros atual? Nossa, todo esse tempo entre as reuniões, o mercado de juros futuros está agindo. Então, sempre que a taxa de juros é modificada, ela já foi anteriormente cotada pela taxa de juros futuros. Então, por exemplo, a nossa taxa de juros hoje está em 4,5%. Bem antes disso, ela já estava sendo cotada a um valor muito mais baixo no mercado futuro, entendeu? Então, a expectativa do mercado já era essa de a taxa de juros cair. Então, é nesse tipo de coisa que você tem que prestar atenção. Sempre antes de uma taxa de juros ser modificada, existe uma expectativa do mercado. Isso você vai acompanhar em notícias mesmo, em jornais e tudo mais. Você já vai ter um sentimento do mercado. Se o mercado está achando que a taxa de juros vai cair mais, se o mercado está achando que a taxa de juros vai subir. E é com base nesse tipo de coisa que você vai aprendendo a lidar com a marcação a mercado. Eu sei, e como eu disse, isso é uma coisa bem complicada mesmo. Assista de novo as aulas. Olhe principalmente os conceitos que eu falei ali no começo do vídeo. É uma coisa que demora um pouco mesmo para você entender. E como não é o tipo de coisa que você vai utilizar agora, nesse momento, você não precisa ter tanta pressa. Então masteriza isso direito na cabeça, com calma, devagar, para poder utilizar esse tipo de coisa no momento adequado. Daqui a pouco a gente vai ver isso daqui numericamente, para vocês verem a importância de saber isso daqui, para poder buscar rentabilidades bem maiores do que o normal. Então aqui eu trago um exemplo numérico para vocês verem a importância disso daqui e como isso daqui pode ter uma rentabilidade muito, muito alta. Então nesse primeiro exemplo a gente vai ver uma simulação de queda da taxa de juros. A fórmula para você calcular a marcação ao mercado é essa daqui, mas você não precisa decorar isso daqui, não precisa deixar anotado em lugar nenhum, nem nada. O próprio site do Tesouro Direto já faz isso daqui automaticamente para você. Então eu só trouxe aqui para mostrar de onde eu tirei essas contas daqui que eu vou mostrar. Então, para o nosso primeiro exemplo, a duração do título em questão seria de 10 anos, num tesouro prefixado, a uma taxa inicial de 10%, que nem naquele outro exemplo. Então, o preço desse título em questão seria de R$ 385,54. Após um ano, vamos supor que a taxa de juros anual caiu de 10% ao ano para 6% ao ano. Ou seja, depois de um ano, a duração do título seria de 9 anos. O preço teórico desse título, se você fosse comprar passados esse um ano, seria de R$ 424,10.
Ou seja, depois da sua compra de R$ 385,54, ele teria se valorizado depois desse um ano, chegando a R$ 424,10. Porém, como a taxa de juros caiu, lembra do que a gente viu? Se a taxa de juros cai, o preço sobe. Então, o preço real desse título estaria em R$ 591,90, gerando, assim, uma diferença de R$ 167,80 para o valor unitário do título, e isso representaria uma diferença de 39,57%. Ou seja, depois de um ano com uma taxa de juros caindo, a diferença que você teria seria de 39,5% a mais. Ou seja, isso daqui é um retorno às vezes muito maior do que a bolsa de valores. É um retorno muito difícil de se conseguir, principalmente se tratando de renda fixa, como vocês já observaram durante o curso inteiro. Então, se você souber utilizar esse tipo de ferramenta ao seu favor, você consegue uma rentabilidade muito grande, às vezes até muito maior do que essa, tá? Isso daqui é só um exemplo de um título de 10 anos. Se você pegar um título de 30 anos, por exemplo, esse valor aqui vai aumentar muito. Então é saber utilizar no momento certo para conseguir uma rentabilidade absurda dessa. É claro que a gente tem aqui um outro caso, que é o aumento da taxa de juros. Então vamos supor, da mesma forma, duração do título de 10 anos, a taxa inicial de 10% ao ano, a compra do título seria de R$ 385,54, o valor unitário dele. Após um ano, a duração do título vai para 9 anos e a taxa anual, por exemplo, ela sobe para 14% ao ano. Então, o preço teórico dele seria de R$ 424,10, segundo a taxa de 10% ao ano. Porém, como a taxa subiu para 14%, o preço real dele teria ido para R$ 307,51, ou seja, uma diferença de menos R$ 116,59 ou 27,5% a menos. Ou seja, nesse caso, se você vender o seu título, você estaria perdendo 27,5%. Ou seja, é uma taxa muito alta para se perder. Então, se você vê que a taxa de juros subiu, você simplesmente não vende. Você vai manter o seu título por esses 10 anos, ou até que a taxa passe a cair mais do que o que foi contratado. Se ela se mantiver alta, você vai esperar até vencer e pronto, você não perde dinheiro, muito pelo contrário, você vai ter ganho de dinheiro, porque segue o preço teórico, segue o que foi contratado, e aí chegando no vencimento do título, você pega esses 10% ao ano e não perde dinheiro nenhum. E aqui por fim, só para mostrar para vocês uma operação real que eu fiz no ano de 2019, eu comprei um título prefixado a 7,75% no mês de março e depois de alguns meses a taxa de juros caiu. Se ela caiu, o preço do ativo subiu. E ele saiu dessa linha verde aqui, que seria a linha teórica do que foi contratado, então seguindo os 7,75%, ele se descolou aqui e nesse momento aqui que eu tirei esse print, ele estava rendendo 20,10% ao ano. Então pode ver que a diferença do que foi contratado pelo que rendeu foi muito grande. Então basicamente é assim que se utiliza a marcação a mercado. Eu espero que vocês tenham entendido, apesar de ser bem complexo, como vocês viram. E como eu falei, reassista esse vídeo, assista quantas vezes for necessário para que você entenda pelo menos a mentalidade que você tem que ter aqui para esse tipo de operação. Para que no futuro, daqui a alguns anos, quando a gente passar novamente pelo ciclo econômico em que as taxas de juros estiverem lá em cima, prestes a cair,
você se lembre disso e utilize para potencializar muito os seus ganhos. Então por essa aula é só, acabamos esse módulo e até a próxima aula para falar sobre imposto de renda.